Empreendedorismo, dicas de negócio e tendências do mercado. Começa agora o programa Todo Dia é Segunda. Fala, segundeiro! É nós na área de novo. Pastor Ismael Ribeiro aqui. E hoje estamos com um super convidado especial, Pastor Rafa, junto com a gente aí, para o quadro Todo Dia a Dia de hoje. Eu, se fosse você, não perdia por nada esse quadro, que vai ser daqui a pouquinho. Enquanto isso, enquanto nós vamos iniciando aqui, vá deixando o seu like aí na rede social, clica no joinha, deixa o seu comentário, por mais que hoje o programa é gravado, por ser feriado, mas deixa o seu comentário. Quero ter a honra de poder responder o teu comentário. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão de algum assunto para nós abordarmos aqui no programa, por favor, fique à vontade de mandar para nós, porque esse programa não é meu, esse programa não é seu, mas esse programa é nosso. Nós, empreendedores da Igreja do Evangelho Quadrangular, nossa amada igreja que tem aberto esse espaço fantástico para nós aqui, estarmos divulgando empreendedorismo à luz das Escrituras. Então fica com a gente aí e bora lá, vamos tocar o barquinho no dia de hoje. Não esqueça, se você quiser mandar uma mensagem para nós, o nosso número é 51 99356 9606. Repetindo, 51 99356 9606. Enquanto você vai chegando aí, nós vamos de música. Só quero me deitar em uma rede preguiçosa e me esforçar pra descansar. Hoje, o tomar água de coco o dia inteiro é porque eu quero ver o pôr do sol, beijar o mar. E a paz não é um lugar onde se possa estar, ou me vestir de branco, ter dinheiro no banco, nunca ter problemas pra enfrentar. A paz é alguém, é um homem que é Deus, como o servo se fez e a morte ele venceu. Ele me deixou a paz, ele me deu a paz, é o príncipe da paz. Ele me deixou a paz, ele me deu a paz, é o príncipe da minha paz. Está sob atenção. Aperte o cinto, porque está começando o quadro Todo Dia é Dia. Todo dia. Atenção. Aperte o cinto, porque está começando o quadro Todo Dia é Dia. Atenção. Aperte o cinto, porque está começando o quadro. Um pequeno atrapalho aqui, mas vamos lá. Todo dia é dia de marketing. Todo dia é dia de nós mostrarmos o nosso produto, mostrarmos a cara do nosso negócio, mostrarmos a que nós viemos nesse mundo do empreendedorismo. E para esse quadro de hoje, está aqui comigo meu grande amigo Rafa Freitas. E aí, Rafa, como é que estamos? Certo, pastor, tudo tranquilo por aqui. E é um prazer estar aqui participando do teu programa. Primeiro entrevistado aí, que honra. Olha aí.
Tá no pódio do primeiro, hein? Viu só? Que Vamos começar show. com tudo, né? Que Espero legal. estar à altura. Ah, com certeza está. Aqui nós só trouxemos gente que está à altura. Ah, Amém. Que legal. Tudo isso para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos dado a graça de podermos empreender, de podermos estar auxiliando toda essa galera do empreendedorismo, de podermos estar despertando e ativando vidas para os empreendimentos do reino. Porque eu entendo que um empreendimento que é aberto é uma missão de vida também. O que tu me diz sobre isso? Eu concordo plenamente e não é uma tarefa fácil, né? A gente enfrenta muito obstáculo, mas cada obstáculo pode parecer clichê quando a gente fala que a gente junta cada pedra que atiram e a gente constrói uma escada, a gente sobe, mas é verdade, é realidade. A gente cresce com o nosso erro e a gente começa a acertar. Uma hora a gente começa a acertar e o negócio começa a decolar. É de verdade, pode até parecer clichê, mas até o clichê ele precisa ter as peças para montar, né? Então eu acho que faz muito sentido isso que tu trouxe aqui sobre essas pedras. E uma pegada muito importante, muito interessante, ontem eu estava lendo um livro que ele falava sobre essa questão dos obstáculos. Existem duas pessoas, né? Duas classes de pessoas. Uma que foca nos obstáculos e uma que foca nas oportunidades que os obstáculos estão trazendo. E eu acredito que essa segunda classe de pessoas é o mais interessante que tem, porque está olhando para as oportunidades que existem, sabe? Nesse clichêzão que a gente fala, né, de pegar as pedras e fazer uma escada, quem construiu esse clichê, quem construiu esse jargão, essa frase, pode ter certeza, Rafa, que foi alguém que olhou para as pedras como uma oportunidade de crescimento. Com certeza, e o ano passado foi uma época em que muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade, né? Exatamente. E o marketing, como é o que tu disse, digital, preferencialmente foi um que cresceu muito ano passado. Demais, demais mesmo. Uma vez um cliente me perguntou: cara, o que tu acha do panfleto? Panfleto é bom? Eu disse pra ele: cara, o panfleto é tribom pro dono da gráfica. Porque ele imprime, ele tá vendendo e tá girando o negócio dele. Mas o mercado hoje para panfleto, a minha percepção é que ele diminuiu bastante. Claro que eu não vou dizer que isso se extinguiu, que essas questões não existem mais e que não é viável ter um panfleto. Mas eu acho que depende muito do tipo de atuação e do tipo de mercado. Do tipo de público que a gente está querendo atingir, do tipo de público que nós estamos focando como a nossa persona para o negócio, pessoas que de fato vão olhar para aquele panfleto, uau, cara, isso aqui eu acho que faz sentido para mim. Mas esse gancho que tu trouxe do marketing digital, eu não arrisco a dizer que é o futuro nem que é o presente, mas eu já tô quase dizendo que é o passado já, né? É realidade, né? Exatamente. E é até interessante porque a gente tinha, lá em 1925, o marketing 1.0. É aquele que começou e as marcas só existiam aquelas, as grandes, por exemplo, Ford, Coca-Cola, não tinham concorrentes. Então o que elas fizessem de divulgação era aquilo e acabou. Aí depois surgiu o marketing 2.0, que, opa, tem concorrente, então a gente tem que pensar em como atrair o cliente. Depois o marketing 3.0, que aí já é o meio digital. Então a pessoa, o cliente, ele tem poder para opinar sobre aquele produto. Então eu começo a ter que pensar em como sanar um problema do cliente, né? Resolver um problema dele. E aí o marketing 4.0, que já é agora, que aí é o digital, faz parte da realidade do ser humano, né? É verdade. E o bacana disso, como tu trouxe ali a questão de opinar, eu acho muito bacana quando às vezes eu faço uma divulgação lá na minha rede social. Você que não sabe qual é a minha rede social, é eu, Ismael Ribeiro. Siga lá que tem um conteúdo muito bacana lá. O Rafa já vai dar a rede dele ali também, segue ele lá, é uma rede muito bacana. Mas o que eu acho bacana é que quando eu faço uma divulgação, pessoas vão comentando, pessoas chamam no direct, e são coisas que acabam trazendo engajamento, e a gente começa a perceber também qual o tipo de público que está dando mais certo aquela divulgação que nós estamos fazendo. E o que eu acho mais tri de tudo é quando o pessoal começa a tecer as suas opiniões acerca de tudo aquilo que está sendo postado e acerca até mesmo dos produtos, das soluções que a gente oferece. Isso traz uma questão muito rica, porque fica gravado na rede social. E aí, talvez alguém possa pensar, né? Tá, mas e se alguém fizer uma crítica lá na rede social? É melhor ainda, porque daí nós temos a possibilidade de responder aquela crítica. Não responder a crítica como os dodóizinhos, né? Ai, que não sei o quê. Não, mas responder de uma forma inteligente
E a forma como nós respondemos àquela crítica, isso faz com que o nosso público ainda venha estar mais engajado com a nossa marca, mais engajado com o nosso negócio. Exatamente. E se tu responde de forma negativa, tu atrai mais pessoas como aquela e aí já era. Né? Até um exemplo de há pouco que aconteceu foi essa questão do próprio Big Brother. Não que eu assista, né? Mas a questão que foi divulgada muito foi a do Lucas, né? E a assessoria dele desistiu. Por quê? Porque ele como ele agiu dentro da casa não correspondia à maneira que eles acreditavam. Ou seja, essa agência de marketing, de comunicação, não estava preparada para uma crise de imagem. Então ela preferiu sair fora. O que aconteceu? O cara teve uma reviravolta lá dentro. Ele que não tinha 1 milhão de seguidores, hoje tem 8 milhões com a nova agência. Eu fico pensando, e aquela agência, será que não se arrepende? Ah, eu acredito que sim. Só que arrependimento, segundo a Bíblia, é nós não fazermos mais. Só que eles não têm como voltar atrás, né? Sim. Então, às vezes, coisas que nós vamos tomar como ações, principalmente no mundo dos negócios, não vai ter como reverter muitas vezes. Que foi o caso dessa agência, acredito eu, que não tenha como reverter. Mas talvez perder o feeling de poder surfar, a onda estava indo para a direita. Bom, a onda foi para a esquerda, é uma nova onda. Eu tenho tudo de novo para aproveitar aquela onda e fazer com que talvez ainda seja um deslizar da onda ainda melhor do que a onda que estava indo para outro lado. Não sei se eu estou falando alguma bobagem. Não, eu acho que é isso mesmo. E a própria Bíblia diz, né, que melhor é o fim do que o começo. É verdade. E eles desistiram no começo. Essa história do melhor é o fim do que o começo, eu me lembro de uma foto de um pastorzão, amigo meu, pastor Marlon Bueno. Num dos treinamentos eu falo sobre a questão do sorvete, né? Que o sorvete, ele não faz bem pra saúde. Mas aí ele posta uma foto lá, a filha dele que participou do treinamento com a gente, ela comentou sobre todo o treinamento que eles tiveram um tempo de qualidade no shopping, ela falou sobre sorvete. E ele me manda uma foto de uma banana split gigante. Mael, eu sei que o sorvete talvez até possa não fazer tão bem, mas nós estamos aqui. E depois ele me manda uma foto do pote vazio. Como é esse versículo? Melhor é o fim do que o começo. É verdade. Abraço pro meu amigo pastor Marlon Bueno, que talvez vai nos escutar aqui, talvez vai estar nos vendo aí. Abração pra você, meu querido. Mas essa questão do marketing, teria alguma dica interessante, Rafa, pra falarmos acerca do marketing? Eu acho que o marketing hoje em dia, né, já que tem essa preocupação com o cliente, né, a opinião do cliente. Agora eu tô fazendo um MBA, eu fiz um MBA em marketing digital e redes sociais, isso há 4 anos atrás, então, né, praticamente tudo já mudou. Sim. Né? Então eu tive que fazer vários cursos. Hoje eu tô fazendo um MBA de influência digital. Olha aí. Olha o MBA que os caras criaram. Né? E fala muito sobre o poder que o cliente tem. Hoje é o cliente que manda. Se ele postar, hoje a gente tem, antigamente a gente tinha só o Reclame Aqui. Né? A gente ia lá, postava, mas ninguém pesquisava muito. Hoje o próprio site da loja tem uma opção pra gente falar se o produto é bom ou não, e as pessoas olham. Eu não olho tanto, mas a minha esposa, ela vai comprar alguma coisa, ela olha, primeira coisa ela vai olhar se o pessoal fala que o produto é bom ou não, e aí vai comprar. Então, eu acredito que a dica, né, para que a gente se preocupe com o cliente, também tem muito a ver com aquilo que a gente vai postar. Né? Sim. Por exemplo, tem pesquisas que dizem que cerca de 90% do que a gente chama a nossa atenção é visual, não tanto texto. Né? Nosso cérebro capta 66% mais quando é uma imagem, uma foto. Então, acho que são algumas estratégias que a gente tem que, né, adaptar, porque aquele marketing 1.0 lá que eu falei já não tem mais. É até interessante, ter uma frase do Henry Ford, quando ele lançou a Ford, ele falou, o consumidor pode escolher o carro que ele quiser, desde que seja o preto que eu estou oferecendo. Eu li essa frase numa outra versão que dizia que não, pode escolher a cor que for, desde que não seja diferente do preto. Então, e eu até acredito, Rafa, fazendo uma analogia agora disso que tu trouxe, tem alguns players de mercado em alguns segmentos e talvez tu possa trazer uma explicação mais lógica para nós de tudo isso, que as pessoas não precisam fazer força para divulgar os seus produtos. É uma marca, acredito que uma marca muito bem consolidada, um branding muito bem feito. É isso mesmo? Tem alguma coisa a ver isso que eu trouxe aqui? Eu acredito que se o produto
realmente ele é bom, a divulgação não precisa ter um valor tão alto, né, de gastos. Mas se é algo novo, né, tu precisa ter uma estratégia aí. Mas, por exemplo, a Coca-Cola, anos atrás, ela fazia propaganda na TV. Não sei se tu lembra, assistia, né? Lembro. Compre Coca-Cola. Hoje, a Coca-Cola não anuncia mais a Coca, porque todo mundo conhece a Coca. Ela vende felicidade. Pode ver que o comercial da Coca é sempre com pessoas sorrindo, e nunca falando, compre Coca-Cola, apenas R$3. Quer dizer, hoje tá R$7, né? 6, R$7. Como fazem 3 anos e 2 meses que eu não tomo refrigerante, não faço nem ideia. E eu parei de tomar agora, né? Que eu te comentei, porque eu peguei uma sequela do Covid, então... Olha aí. Sinto o gosto ruim, infelizmente. Mas agora vou me juntar aí contigo sem tomar Coca-Cola. Vamos criar o clube da abstinência da Coca-Cola. Não, os primeiros meses dá um tremor assim na mão, mas depois vai embora. Não, tô sentindo. Tô com esse tremor. Legal. Mas me diz uma coisa. A questão de branding é o quanto a marca fica fixada na cabeça das pessoas. Por exemplo, o símbolo aquele da Nike é um risquinho. Se olhar, um risquinho. Se olhar no tênis, tá ali, sabe que é um Nike. Se tu olhar aquele risquinho isoladamente, a grande maioria das pessoas vai sacar que aquele risquinho ali faz parte da marca Nike. E uma vez numa palestra, um amigo meu, ele trouxe ali uma camiseta totalmente branca e perguntou quanto que custava aquela camiseta. E aí as pessoas disseram, deve custar 10, 20 reais. Aí quando vê o próximo slide, a próxima imagem vem com a marquinha da Nike. E aí ele pergunta quanto custa agora. Deve custar uns 250 reais. Então essa questão dessa construção de uma marca, do poder de uma marca, como o poder da Coca-Cola. Eu acho que isso está muito ligado na questão de imagem do marketing, não? Creio que sim. Acho que tudo faz parte, né? Até o copywriting hoje, gatilho mental, tudo faz parte, né? Porque é uma estratégia para que a gente consiga alcançar aquele público que a gente quer atingir, né? E eu acho que principalmente até na área, levando em consideração o cristão, né? Enquanto empreendedor, acho que a gente tem um desafio maior, né? Porque dependendo do produto que a gente está vendendo, para impulsionar, para alcançar, né, determinado público, acho que é um pouco... a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Sim, exatamente. Enfim, precisa de fato ter esse cuidado, e eu ia comentar de um grupo que eu participo, onde tem inúmeras empresas, é um grupo secular, e ali naquele grupo temos vários segmentos de negócio. Tem alguns segmentos ali que às vezes a gente fica meio assim de compartilhar, de fazer algum comentário. Então, um cuidado que a gente precisa ter, porque como nós falávamos aqui da questão do branding, da construção de marca, da força de uma marca, às vezes a forma como nós vamos nos posicionar também pode fazer com que fira a nossa marca. Então, nós tivemos aí um exemplo bem próximo de nós, aí, época de Natal, algumas marcas, enfim, se posicionando dentro de N questões da sociedade, e muitas pessoas criticando, muitas pessoas até falando, não compro mais nada dessa marca porque tomou esse posicionamento. Então acredito que é um cuidado muito essencial que a gente precisa tomar, principalmente nessa questão de divulgações e posicionamentos que nós vamos tomar. Exatamente. E vem muito com o que a gente estava falando antes, né? Realmente é essa questão do cuidado, né? Porque... E foi a própria questão do Lucas, né? Tipo, a agência desistiu porque não condizia com o que eles acreditavam. Sim. Né? Então eles se afastaram. Só que o cliente, né, ele tem um poder muito maior. Né? Eu não quero porque a Coca-Cola, a Dove é muito de entrar em polêmica, foi muito no passado, né? Questão de comercial de TV, tem outras marcas também que entravam isso, tu acaba perdendo um público. Então às vezes não vale a pena entrar numa discussão que a sociedade tá, sim, porque tu corre o risco de perder cliente pro teu produto. Exatamente. Isso me fez lembrar uma vez uma viagem que eu estava voltando de São Paulo e eu fiquei pensando, puxa vida, como é que será que é um avião passando pelo outro? E aí eu tava mais ou menos ali na altura do porto de Paranaguá ali, acho que é Paranaguá ali no Paraná, e aí o céu muito limpo, não tinha uma nuvem, tu conseguia enxergar tudo ali embaixo, os barcos, tudo.
E nisso vai passando um avião lá embaixo, mas só que o avião tava desse tamanho. Tava Formiguinha. uma formiguinha, aquele avião passou que era um risco. E aí eu comecei a pensar em muitas coisas. E uma delas que eu penso é essa... Eu chamo isso de frequência ao qual as marcas vão trabalhando, as frequências que a gente está... Tem muita coisa que se fala, por exemplo, em rede social, que, tipo assim, pessoas que estão numa frequência abaixo do que aquilo que a gente está rodando, e são comentários que às vezes não vão nem fazer sentido tu querer aprofundar algum tipo de comentário. Eu não deixo de responder nenhum comentário, por exemplo, nas minhas redes sociais, positivo ou negativo. Eu sempre, por mais que seja um comentário positivo, foram raríssimos que tiveram lá na minha rede social, eu ainda respondi de uma forma positiva. Por quê? Porque eu entendo que são frequências que são distintas. E até mesmo nesse comentário negativo, onde eu respondo de uma forma positiva, isso mostra uma frequência diferente que a gente está rodando. E eu acredito que essa frequência ela seja muito positiva para a marca. Concorda com isso? Concordo plenamente. Porque é aquela questão, não vou gerar conflito, né? Eu vou responder, né? Às vezes é um hater, né? São aqueles caras que entram na internet só para querer estraçalhar uma marca ou o nosso produto, enfim. Mas eu acho que a gente respondendo, né? Tu tem a opção, ou tu vai responder, vai entrar na briga, na discussão, que pode atrair mais pessoas daquele tipo, ou aquele cara, aquele cliente, aquela pessoa que comentou, vai continuar comentando, vai gerar um bolo ali, né, de comentários só sobre aquele assunto, que não vai levar a lugar nenhum. Ou tu pode simplesmente responder de maneira educada e, quem sabe, chegar a uma solução. Exatamente. E é nessa questão das respostas nas redes sociais, uma competência que precisa muito ser desenvolvida em todos os empreendedores, não só no ramo do empreendedorismo, mas para a vida e a inteligência emocional. Que eu consegui perceber quais são as emoções lá do outro lado, entender as minhas emoções e saber lidar com tudo isso. E como eu percebo empresas, até empresas de renome, sem inteligência emocional para responder comentários nas redes sociais. E eu acredito que isso traz um marketing muito negativo para as empresas. E um desgaste, né? Exatamente. Eu já fui xingado, por exemplo, numa ligação telefônica. Tem uma operadora que ela é antes do dar tchau, sabe? Uma operadora de telefone. Antes do dar tchau, vamos abrir aqui, a Oi fica me ligando constantemente. Eu também, cara, umas 3, 4 vezes por dia no mínimo. Constantemente, cara, e assim, eu tava contabilizando mais ou menos, fazendo uma média, eles já me ligaram mais de 300 vezes. E todas as vezes eu fui educado com a pessoa que estava ligando. Olha só, você já me ligou, hoje é a 3ª vez que eu tô recebendo a ligação. Tem como você tirar o meu nome daí? E já aconteceu de pessoas que estavam lá no outro lado me xingarem por eu estar falando que já tinha ligado e tratado de uma maneira totalmente ruim. Isso é algo que está acontecendo no offline, mas de uma certa forma vai refletir também lá no online. Porque daqui a pouco eu vou passar, eu não, tá? Mas daqui a pouco uma pessoa pode passar por uma postagem, algum card, um vídeo patrocinado daquela marca e talvez ir lá e, desculpa a palavra, mas chinelhar com a marca. E aí, às vezes, uma ação que está acontecendo no offline vai ter uma interferência gigantesca no online, que é onde milhares de pessoas estão vendo. E aí, pegando esse gancho já do patrocinado, tem alguma coisa a nos dizer sobre essas questões de patrocínios nas redes sociais? Tu acredita que isso funciona legal? Qual a tua percepção acerca disso? Patrocinado funciona. Eu até estou terminando agora um curso, porque o que eu aprendi de 4 anos atrás mudou completamente. A plataforma do Facebook, né, em si, mudou completamente para a gente impulsionar. Até vale ressaltar de curiosidade, né, quem tem uma empresa, tem o Instagram da empresa, tem a página no Facebook, precisa transformar o Instagram em comercial, unir com a página para conseguir impulsionar e alcançar os dois. Né? Então, só que tem que estudar. Ou tu contrata uma empresa especializada ou te puxa fazendo curso, porque não é fácil. Não é só clicar no Instagram, a gente tem ali embaixo da foto, né? Clica em impulsionar, mas não é assim. Se tu impulsionar ali, tu vai alcançar um público, mas não... Desqualificado, que falam, né? Exatamente. Público desqualificado. E aí no Facebook tu consegue. Nos entendam bem, né? Não estamos chamando as pessoas que vai chegar a postagem de pessoas desqualificadas. É um termo lá do marketing sobre essa questão de não ser um público quente.
Ou seja, não é um público direcionado, né? Exatamente, que talvez já conheça a marca, que talvez esteja interessado no assunto. Não nos entenda mal, por favor. Sim, até porque, por exemplo, o Facebook nos permite impulsionar e, por exemplo, impulsionei, quero que chegue até ti. Então ele vai chegar em ti o meu card. Tu não finalizou a compra que eu impulsionei naquele card, né? Que leva para um site para comprar um produto meu. O Facebook me dá a opção de visualizar depois as pessoas que chegaram até o meu site e não compraram. Então eu posso montar uma promoção específica para aquelas pessoas que não finalizaram a compra, quem sabe com um cupom de desconto, né? Alguma coisa que atrai. Então, essa questão do tráfego funciona, mas tem que saber. É tráfego, viu, gente? Não é tráfico, tá? Tráfego é daquela coisa ruim lá. É tráfego, tá bom? Mas, enfim, isso é o chamado de remarketing, é isso mesmo? Isso aí, remarketing. Exatamente. É aquela parada lá que a gente visita um site e aí aquela encrenca toda fica lá nos perseguindo a vida inteira. Por que você não comprou tal produto? É verdade. Quando eles mandam um cupom de desconto, pelo menos, né? Aí vale a pena. É legal. Uma vez eu vi um programa de rádio, não vem ao caso mas era um programa cristão. E nesse programa cristão, o comunicador estava dizendo que a internet era algo de Satanás. Era algo do Satanás e que o Satanás estava agindo no meio da internet porque ficava aparecendo um monte de fotos de mulheres sensuais. Eu fiquei pensando, cara, não se ligou, cara, que aquilo é o remarketing. Exatamente. Ou seja, não tô dizendo que ele visitou alguma página disso, mas alguém no dispositivo dele, um sobrinho, um enviado do Satanás, usou o equipamento que ele estava usando para pesquisar aquilo. Mas ele estava dizendo que Satanás estava colocando o negócio dentro. Satanás não tinha culpa nenhuma. Às vezes eu fico pensando, né, que às vezes o diabo fica olhando assim, cara, nem eu tinha imaginado um negócio desses. O pastor Lucinho que falava muito que às vezes a gente peca, a gente erra, mas por erro nosso mesmo, põe a culpa no diabo e o diabo lá no inferno lendo o jornal, mas colocar a culpa em mim de novo. De novo. Eu vou te contar uma coisa dessas. Mas enfim, tem alguma estratégia prática assim de postagens em redes sociais? Alguma rede social mais específica que esteja bombando mais, talvez para algum nicho de público, alguma coisa desse sentido? A rede social hoje que mais bomba é o Instagram, né? O Instagram, ele precisa que a gente poste em todos os meios dele, foto, vídeo, IGTV, o Reels, Stories, tem que ter todos os dias, então realmente dá um trabalho, né? Por isso que muitas empresas contratam uma agência ou um profissional da área para cuidar dessa parte, porque é algo que realmente dá trabalho. Mas se a pessoa não tem condições agora, né? Então vale a pena que ela tente trabalhar com todas essas áreas do Instagram. A questão do impulsionamento funciona, mas precisa dar uma estudada nisso. A questão do Reels tá bombando demais, porque é a nova ferramenta do Instagram. Sempre que ele lança uma ferramenta nova, ele investe muito naquela ferramenta. Então, quanto mais a gente usar, mais alcance a gente vai ter. Esses tempos, até um colega que o Alisson, ele fez... A gente estava conversando sobre o nicho dele, né? E ele, o pastor Alisson, ele trata muito com questão de jovens. Então, ele começou a postar um Reels com mensagens para os jovens. Uma postagem dele, se eu não me engano, foi quase 6 mil. Olha aí, de alcance. Então, se a gente consegue alcançar o nosso nicho, o alcance vai ser muito maior. Então, tem que cuidar disso. Tem a questão de, como a gente conversou ali no início, de usar mais imagens. Se tu trabalha, por exemplo, com roupa, eu agora tenho um cliente que é uma loja. E as postagens, ele tinha postagem antiga que era a pessoa vestindo uma camiseta. Tinha 200 curtidas. Depois ele começou a postar uma foto, a camiseta direto no manequim, 30 curtidas. Porque fica mais profissional. Só que o humano na foto consegue muito mais engajamento. Então são esses pequenos detalhes que a gente tem que cuidar. Assim. Então, foto, usar muita foto. Claro, não usar uma foto com a qualidade muito baixa, né? Sim. Então tem que ter esse cuidado. Texto, a foto ou o card tem que condizer com o texto, né? Certo. Às vezes a gente tem que conversar com o outro, tem que né? conversar. Às vezes a gente usa para chamar atenção. Eu vejo que tu posta muito isso, né? Tu faz essa questão de chamar atenção, né? Põe um card com uma pergunta ou só uma palavra ou
alguma coisa chave, e aí tem o texto, né, que complementa aquilo. Eu gosto muito de usar o contra-intuitivo, e o contra-intuitivo chama muita atenção. Um dos vídeos do IGTV que mais bombou no meu Instagram foi o Desagrade as Pessoas. Cara, tu não tem noção o que teve de pessoas me chamando no direct. Mas o que a Bíblia fala sobre agradar as pessoas? Nem assistiram. Cara, assiste o vídeo, cara. Ou seja, aquilo deu um engajamento fantástico na rede. E literalmente a questão do... A questão do contra-intuitivo é para chamar atenção. O que é a questão do contra-intuitivo? Por exemplo, o que a gente espera ouvir é agrade as pessoas. Seja agradável com as pessoas. Daí quando tu vê um título como Desagrade as Pessoas, nossa, como assim, cara? O pastor tá postando aquilo ali, e várias pessoas olharam o vídeo, e aquele vídeo fazia muito sentido. Muito, muito sentido mesmo. Ontem mesmo eu subi um IGTV, toda quarta tem um IGTV lá no meu Instagram, que foi o seguinte: eu chamei a galera do desculpeiro, que é a galera que dá desculpa. É a galera que vai falando sobre desculpas, e o vídeo todo eu falo sobre desculpas. E se você tiver curiosidade de assistir o vídeo, acessa lá, eu, Ismael Ribeiro, e dá uma olhada lá nesse vídeo Desculpas. Rafa, olha só, antes que a gente esqueça, passei a tua rede social. Meu Instagram, Rafael Freitas RS, Facebook também, Twitter também. Então só jogar lá Rafael Freitas RS em todas as redes, YouTube também. Procurei deixar padronizado tudo, né? Inclusive, se alguém tiver aí na nova rede social e quiser me colocar, tô esperando o convite. Né? Tu tem alguma coisa a falar sobre o Clubhouse? Clubhouse eu não tenho muito, porque eu não entrei, né? Eu tô bem curioso, mas eu sei que é a questão do áudio e que as pessoas estão entregando muito conteúdo. Sim. Né? Gratuito, e tu tem a possibilidade de entrar numa sala onde as pessoas, aquelas que tu te inspira, que tu segue no Instagram e que tu precisa assistir a live de um, de outro, tu pode assistir todos eles conversando, ouvir, né? Que legal. É uma plataforma de áudio, então eu tô bem curioso. Caso alguém tenha o convite aí, né? Estou aceitando, eu acredito que tu também esteja, né? Eu ainda não comprei minha maçãzinha. Poxa! Eu vou chegar lá. Eu vou chegar, tô esperando o Black Friday desse ano. Não, tô brincando, vai ser antes. Mas essa questão, pra ver essa sacada do marketing, o que deve ter impulsionado as vendas da Apple por causa da nova rede social? Demais, né? E será que tem algum link? Ou será que o cara... Porque a gente foi pesquisar esses dias, ela já existe desde 2020, né? Metade do ano passado. Então. E bombou agora. Porque começaram a usar a questão dos influenciadores, né? Essa é até uma das dicas também que a gente pode deixar, é a questão do influenciador. Se o influenciador tem a ver com o teu nicho, funciona muito. Né? E o Clubhouse foi um exemplo de que funcionou. Não funcionou da metade do ano até o início desse. Não, vamos colocar um influenciador digital. Funcionou. Agora, se tem relação com a Apple, não sei. O que você acha aí, segundeiro? Será que o Clubhouse tem a ver com a Apple? Deixa seu comentário aqui e vamos ver. Daqui a pouco vamos subir uma enquete lá. O que tu acha? Será que rola? Acho que rola, né? Vamos colocar uma enquete lá, ver se o Clubhouse tem a ver com a Apple. Tem um patrocínio por trás. Pois então. Rafa, olha só, eu separei um versículo para esse tempo que a gente está tendo aqui de conversa sobre marketing, que diz o seguinte, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz que o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para mim, a tradução desse versículo é a seguinte: Deus olha a intenção de todas as coisas. E nós falando aqui sobre empreendedorismo cristão, falando sobre o marketing para o empreendedorismo cristão, me traz uma questão muito importante e me corrija, por favor, se eu estiver errado, Rafa, mas eu acho que a maior sacada do marketing que a gente pode ter para o nosso negócio é nós conseguirmos traduzir nas nossas postagens a intenção do nosso negócio. De fato, o valor que o nosso negócio vai agregar para as pessoas. E no programa anterior eu falei sobre a questão do valor e preço. Dei uma pequena pincelada, nós vamos trazer isso um pouco mais adiante. O valor ele sempre precisa vir antes do preço.
Porque se eu passar o preço, por exemplo, de um dos meus treinamentos, meu treinamento custa tanto, nossa, que caro. Descarta de primeira. Descarta de primeira, mas quando eu trago o valor, as pessoas, o quê? Só isso. E tem várias pessoas, a grande maioria das pessoas que já participaram de algum treinamento, falam exatamente isso. Cara, não acredito que eu recebi tudo isso por só isso. Mas quando a gente olha o preço isolado, parece ser muito caro. E quando eu olho para isso daqui, às vezes eu já percebi muitas redes de pessoas que não têm o cuidado de demonstrar o valor da rede. Tu olha para a rede da pessoa, parece uma panfletagem digital. Só tem card com preço. E é preço atrás de preço. Ou seja, a impressão que dá é que literalmente as pessoas estão preocupadas só em vender. E o que nós falávamos aqui na semana passada era muito específico sobre a questão do mostrar o valor, mostrar qual a solução que nós estamos trazendo. O que tu me diz disso, de eu conseguir capturar o valor do meu negócio e aquilo que eu vou agregar na vida das pessoas no card? Eu tô correto com esse pensamento? Não, eu acredito que sim, eu também trabalho nessa linha, né, de que até esse ano eu comecei a me planejar mais e eu comecei a colocar essa ideia de transmitir naquilo que eu faço, o que eu penso também, né? E eu acredito que realmente esse versículo se encaixa super bem, de que o homem ele enxerga com os olhos dele, né, mas o Senhor enxerga diferente. Então a gente tem que passar isso. Como nós somos espelho, né, do Senhor, e Jesus disse que nós faríamos coisas maiores, e até o Marcos Madaleno diz no livro dele que será que não é Jesus, quando ele disse que nós alcançaríamos multidões, será que não é exatamente com essa questão da internet? Né? Será? Então a possibilidade de a gente alcançar pessoas com aquilo que a gente acredita através de um card, de um vídeo, né, é essencial. Seja através divulgando de algo de uma empresa, um produto, a gente tem que passar a identidade real, o que a gente acredita que ele é. É aquela questão do tema e do lema e do valor da empresa, né? Sim. A gente tem que, quando começa a bolar uma empresa, acho que a gente tem que parar e escrever isso, né? Porque aí a gente vai ter um norte para se basear e a gente vai começar a passar essa mensagem, né? Exatamente. E como é importante essa questão de ter esse eixo norteador do negócio para depois nós começarmos a desenvolver. Porque daí a gente já começa de uma forma diferente. A gente não vai vender o refrigerante, como a Coca-Cola, né? Mas vai vender a felicidade. Não vou entrar em detalhes sobre benefícios ou não do refrigerante. Esse não é o nosso intuito, mas falando de marketing, as propagandas da Coca-Cola parece que cada ano são mais emocionantes. E o que isso acaba trazendo, se não um valor? É como se fosse uma preocupação da marca com a questão da união da família, das pessoas estarem juntas. Outro player nessa questão de comerciais é a rede Zafari Bourbon. Os comerciais dele também são fantásticos. De Natal, final de ano. Exatamente. Chega no comercial de final de ano, cara. Eu sempre tinha aquela expectativa sobre o que será que eles vão falar esse ano, qual que será que vai ser a abordagem deles esse ano, porque eram propagandas fantásticas. O slogan do Zafari, Bourbon Zafari, pra mim é um dos melhores, né? Economizar é comprar bem. E muitas pessoas fazem uma rotulação do mercado. Que lá é mercado de granfino. Tem muita coisa lá que é mais barato que mercado de bairro. É verdade. Tem muita coisa que é mais barato que mercado de bairro. Então, não vamos fazer uma propaganda, um merchandising do comércio, mas pessoas que acabam trazendo essa rotulação de um comércio, na grande maioria das vezes, são pessoas que não conhecem o que tem lá dentro. Pessoas que fazem rotulação de negócios, a gente precisa dar uma olhada para ver se de fato eles já tiveram alguma experiência com aquele negócio, com aquele ramo de atuação, com aquela prestadora de serviço. Às vezes são pessoas que simplesmente, eu não vou com a cara do Rafa, eu vou falar mal do negócio dele. Então não faz sentido. Faz sentido nós termos a experiência de termos uma experiência mínima, vamos chamar assim, né? Com aquele ramo de atividade, com aquele mercado, com aquele prestador de serviço, para que de fato a gente possa tecer o nosso comentário e com tudo isso construirmos. É verdade. Tem uma frase de um livro que eu li que é "Sem tempo para ler este livro",
Eu comprei porque eu sempre inventava uma desculpa para não ler um livro. Então eu vou comprar esse livro. E ele ficou 2 anos parado. Olha aí. Mas quando eu comecei a ler, né, isso me ajudou muito a abrir a mente e começar a planejar e começar... de novo a frase clichê, né? Que dizem que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade, né? Exatamente. E é exatamente. E uma das frases dele que tem a ver com isso que a gente tá conversando, ele diz o seguinte: no mundo de excessos, o sucesso não tem nada a ver com produzir mais, e sim criar impacto. Olha só. E é exatamente o que a gente estava falando, né? Exatamente até a ver com o versículo que tu disse. A gente precisa criar impacto. Transmitindo aquilo que a gente acredita, né? Eu acredito que a gente vai conseguir criar impacto. Olha só, maravilha. Rafa, considerações finais aí sobre a questão de marketing. Eu acredito que o marketing, ele está crescendo cada vez mais. Ele faz parte hoje do cotidiano da vida. O empresário que trabalha por conta, que tem o seu negócio, ele precisa estar envolvido com marketing, né? Então faça cursos. Hoje tem cursos aí por 30, 40 reais. Vale a pena o investimento. Curso de mídias sociais também. Se você não tem condições de contratar uma empresa, faça um curso, né? Vale a pena. Assista no YouTube. O YouTube tem muito conteúdo gratuito. Então assista, se especialize e foque na sua empresa, que eu tenho certeza que vai crescer em nome de Jesus. Ó, até tem uma plataforma que volta e meia eu tô comprando algum curso deles, que é a Udemy. Eu tenho também cursos lá. A escrita do Udemy é Udemy, com Y no final. Cursos a R$23, R$24. São cursos bons. Cursos bons. Eu tô fazendo uma formação agora de programação neurolinguística que eu paguei R$23,95. Quando que tu ia pagar isso num curso presencial? Exatamente. Nunca iria pagar. E aí muitas pessoas, mas é barato demais. Mas pensa, o professor daquele curso ali ele já vendeu mais de 16 mil cursos. Aí é aquela questão que a gente conversou. Pesquisa para ver o que as pessoas estão dizendo sobre aquele curso. Exatamente. Dentro da plataforma tem ali as estrelinhas, né? Geralmente um curso bom ele tem de 3,5 estrelas a 5. Sim. Né? E aí tem os comentários, então vale a pena. Exatamente. E outra, R$23. R$23. Mas o curso foi ruim. Cara, impossível. Um curso com 14 horas de vídeo. 14 horas de vídeo. Isso é ruim. Eu comprei um curso que tinha 2 horas. Paguei 30. Mas eu precisava daquilo. Sim. E valeu muito a pena. E por mais que talvez dessas 14 horas lá que eu estou falando desse curso, se eu conseguir capturar 30 minutos que façam uma diferença na minha vida, será que R$23 não vale a pena? Claro que vale, com toda certeza. Mas enfim, estivemos aqui com o Rafa Freitas. Siga o Rafa nas redes sociais. Mais uma vez ele vai passar para nós as suas redes. Procura lá, é Rafael Freitas RS, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. No Twitter eu não sou daqueles de criar polêmica, né? Eu posto frases. Eu tô lendo um livro, gostei de uma frase, eu posto lá. Tem frases de filmes. Até dá pra inserir uma frase aqui que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se a gente tá na internet com o nosso negócio, é uma grande responsabilidade. Isso é uma frase de livro. A Bíblia diz assim: quem muito é dado, muito será cobrado. Exatamente. Uau. Legal, Rafa, muito obrigado pela tua participação. E vamos de música. Ele é a forma mais bela que eu vi. Quando chega o medo some, de repente apareceu pra mim. E então
empreendedorismo, dicas de negócio e tendências do mercado. Começa agora o programa Todo Dia é Segunda. Está sobrecarregado? Sem tempo para nada? Começa agora o quadro Hora Extra. Vamos lá então para o quadro Hora Extra. Hoje no Hora Extra eu quero trazer para você a dica de um livro fantástico. Talvez você vai chocar com o nome desse livro, mas é um livro sensacional. O livro é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Pastor, que livro é esse? Eu pensei a mesma coisa quando eu vi a primeira vez esse livro. Quando eu vi o título eu fiquei chocado. Meu Deus, eu nunca vou ler esse livro. Quase fiz a cruzinha assim. Tô brincando. Mas eu fiquei chocado quando eu vi o nome desse livro. E me chamou muita atenção quando eu vi uma pessoa específica lendo esse livro. Cara, se esse cara tá lendo esse livro, deixa eu ler esse livro. Aí eu fiz uma oração antes, no Espírito Santo, blinde a minha mente para todas as coisas que não vêm de ti. É sério, eu fiz essa oração mesmo. Inclusive eu oro pedindo para Deus me dar entendimento acerca de todas as coisas que a gente vai ler e todas as coisas que nós vamos comentar. Enfim, li o livro e esse livro ele traz um relato de Napoleão Hill de uma suposta entrevista exclusiva com o diabo que estava escondida desde 1938. Quando você pegar esse livro para ler, você vai perceber uma forma que a Bíblia relata como o inimigo das nossas almas, ele age nas nossas vidas. E toda essa questão, o autor ele traz formas de como não ser induzido pelo diabo e como nós não ficarmos à mercê das coisas que ele pode fazer na nossa vida. E eu trago alguns pontos aqui específicos e quando o livro falar na parte da alienação, preste muita atenção no que o livro vai falar. E ele fala também como o diabo enreda as pessoas, como o diabo leva as pessoas para o vitimismo. E um dos pontos mais importantes do livro é a parte do propósito definido. O autor traz uma das questões muito impactantes acerca de termos um propósito definido para a nossa vida e não só para a vida, também para os nossos negócios. Então fica aí a dica de livro da semana no nosso quadro Hora Extra. Caso você não goste muito de ler, esse livro ele também está disponível em audiobook no YouTube. Pesquise lá, Mais Esperto que o Diabo, e você vai ver a opção de audiolivro. Tem também o audiolivro do resumo do mesmo. Você está no programa Todo Dia é Segunda e começa agora o quadro Pra Não Cestar. Meu querido, minha querida, para não cestar de hoje, nós vamos falar sobre um ponto muito bacana. Por mais que hoje é feriado e talvez você esteja aqui assistindo ou ouvindo-nos através das ondas da web, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas pessoas estão dizendo que mês de fevereiro vai ser um mês muito ruim, um mês que é mais curto, um mês que é perna de anão, como eu já vi muitos empreendedores falando, mas eu quero dizer uma coisa para você. Para Deus não há impossíveis. Eu já vi muitas pessoas baterem muitos recordes num mês curto. Num mês onde todas as pessoas falam, tem feriadão, teve 2 feriadões esse ano, inclusive estamos no meio de um feriadão, mas não se assuste com isso, porque se você colocar o teu foco naquilo que você precisa fazer e estar sensível a todo movimento que o Espírito Santo vai fazer através da tua vida, pode ter certeza que esse pode ser um mês que vai ser aqueles meses de arrebentar a boca do balão. Então, segundeiro, pega essa dica. Não olhe para o tamanho do mês, mas olhe para o tamanho das oportunidades que você tem na sua mão. E chegou a nossa hora da palavra. A palavra de hoje eu quero que você medite num texto lá de Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Um texto onde Deus ele olha para Noé e diz assim: Noé, faze para ti uma arca. E o que eu quero falar com esse texto de hoje? Eu quero trazer uma formatação da estrutura de um plano de Deus. Deus ele olha para Noé e diz para Noé: Noé, faze a arca para ti.
Noé, ele foi para a faculdade de hidrodinâmica, de engenharia, né? Não, Noé não foi. Noé simplesmente acatou o plano de Deus. Simplesmente Noé fez o quê? Ele entrou no plano do Senhor, ele entrou na vibe do plano do Senhor. E aconteceram 3 coisas muito importantes, eu gostaria que você gravasse isso dentro do teu coração. Primeiro ponto do plano do Senhor, Deus te dá um plano que parece loucura para a tua vida. Não é quando ele começa a trazer aqueles troncos, começa a trazer toda aquela madeira. Talvez muitas pessoas ficavam olhando para Noé, o que esse velho tá fazendo, cara? O que será que ele vai fazer com toda essa madeira? O que será que ele vai engenhar com tudo isso? Qual será o motivo dele trazer toda essa madeira? A primeira parte de um plano de Deus é quando ninguém entende o que você está fazendo. Então, quando você para perceber isso, quando você para fazer o plano de Deus, para você executar o plano do Senhor para a tua vida, as pessoas da tua volta não vão entender as coisas que tu está fazendo. E talvez muitas pessoas vão te criticar por não entenderem o que você está fazendo e dizerem, isso não vai dar certo, eu não sei nem o que tu está fazendo, mas sei lá, isso é muito estranho, ninguém faz isso. Fique tranquilo com isso, porque dali você vai para o segundo estágio, e é no segundo estágio que muitas pessoas desistem. Noé começou a pegar todos aqueles troncos, toda aquela madeira, ele começou a dar formato para aquela arca. E quando ele começa a trazer formato para aquela arca, e as pessoas começam a perceber que estava sendo feito um barco, a própria palavra deixa claro que as pessoas estavam zombando de Noé. Quando as pessoas perceberem o que você está fazendo, tenha convicção de uma coisa, inclusive os próximos vão zombar das coisas que você vai estar fazendo, mas não dê bola, porque se for um plano de Deus para a tua vida, simplesmente baixe a cabeça e dê continuidade, porque você vai chegar ainda no terceiro estágio de um projeto de Deus para a tua vida, que é quando a arca está pronta, a tua família entrou e a água começa a descer. A palavra fala que brotava água também do seio da terra. E quando aquelas pessoas perceberam que a água estava subindo, que a água estava vindo, que a chuva estava descendo, eles olharam para a arca e ali eles entenderam o porquê que Noé pegou as madeiras, o porquê que Noé preparou toda aquela arca e porquê que Noé entrou. E eu acredito que ali muitas pessoas olharam e falaram de Noé, não é que ele tinha razão. Não dê bola para aquilo que as pessoas estão falando, talvez acerca do teu projeto. Muitas pessoas talvez vão falar para você, não dá bola para essa parada de empreendedorismo, você tem que ser estável, você tem que ter a estabilidade, a segurança de uma carteira assinada. Entenda uma coisa, Deus não chamou você para você ter estabilidade. Deus não me chamou para ter estabilidade, Deus chamou a mim e a você para nós crescermos. Deus nos chamou e nos deu talentos específicos para que a gente venha cumprir um plano, um projeto que Ele tem para a tua família, para a tua igreja, para a tua vida. Então não dê bola se as pessoas não entendem o que você está fazendo. Se você tem a convicção e se você tem a clareza daquilo que Deus falou ao teu coração, continue fazendo. Não dê bola para aquilo que as pessoas vão falar. Porque uma vez eu ouvi uma frase e essa frase mexeu muito comigo. As pessoas perdoam tudo, só não perdoam o sucesso de outras pessoas. E pessoas de sucesso são pessoas que não olham para trás. A própria palavra fala que Deus não está com aqueles que retrocedem, mas Ele está com aqueles que avançam, aqueles que vão adiante, aqueles que vão em frente e aqueles que fazem exatamente acontecer o plano que Deus colocou na mão de cada um deles. Então reflita sobre isso e pergunte para você mesmo, em qual estágio do plano do Senhor eu já estou? Será que eu estou juntando as madeiras e as pessoas não entendem o que eu estou fazendo? Será que eu já estou construindo a arca e as pessoas estão vendo o que eu estou construindo e mesmo assim estão zombando da minha vida? Ou será que eu já entrei na arca e talvez as pessoas estão querendo bater lá na porta da arca para entrar, mas talvez já seja tarde? Reflita sobre isso e nunca deixe de viver os planos do Senhor para a tua vida. Não poderíamos encerrar essa programação de hoje sem eu estar orando pela tua vida, sem estar orando pelo teu negócio, pelo teu empreendimento. E talvez você que trabalha ainda de carteira assinada, se você está trabalhando num emprego formal,
sendo empregado de uma empresa e talvez você tenha o desejo de abrir o seu próprio negócio, eu quero estar orando com você para que Deus te dê a sabedoria necessária para você viver esse processo de transição na tua carreira. Então, se você puder fechar os teus olhos agora, menos se você estiver dirigindo, mas conecte-se com Deus nesse momento, porque eu quero orar e abençoar a tua vida. Deus, eu sei que Tu és um Deus que sabe todas as coisas. Tu nos criaste, Tu nos fizeste, Tu nos deu a vida, nos deu a inteligência, nos deu a sabedoria, Tu nos deu a capacidade, Senhor, de ouvirmos a Tua voz e de entendermos os Teus planos. Nesse momento eu quero abençoar a vida de cada um dos Teus filhos que estão ouvindo esta programação, que eles sejam fortalecidos na graça, que eles possam perceber a misericórdia de Deus sobre as suas vidas e que o principal de todas as coisas, eles possam estar atentos a todo o plano que Tu trouxe para a vida deles. Talvez neste momento, pessoas que estão trabalhando num trabalho formal ainda e talvez tinham o desejo de abrirem os seus próprios negócios, os seus próprios empreendimentos, talvez pessoas que não têm a coragem ainda de fazer isso. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo, trazendo graça e vida para cada um dos Teus filhos, que eles possam ouvir o Teu chamado, cumprir o Teu propósito e o Teu plano no mundo do empreendedorismo, que eles possam entender esse ministério fantástico que Tu tem para as nossas vidas, que é o empreendedorismo. Que eles sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Segundeiros e segundeiras, estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje, feriado, eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente, você que talvez não assistiu às 14 horas do dia de hoje, mas este programa fica salvo aqui no Facebook Quadrangular RS. Se você quiser mandar uma mensagem, uma dica, se você quiser mandar alguma ideia para nós, o WhatsApp da Rádio RS4 é 519-9356-9606. Repetindo, 519-9356-9606. Siga-nos nas redes sociais Quadrangular RS e nós ficamos por aqui e até segunda que vem. Esse foi o programa Todo Dia é Segunda e nós voltaremos, é claro, na próxima segunda.